Olá, queridos! O tema de hoje é Pense nessas coisas. Eu quero convidar você a ficar alguns minutos conosco, pois quando olhamos à luz da palavra de Deus, percebemos que eu e você fomos formados pelo Criador e Ele nos deu uma capacidade incrível em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. A pergunta é, o que você tem pensado ultimamente? Eu quero convidar você a ter um pensamento edificado em Jesus e em sua palavra. A Bíblia nos ensina que Deus nos convida a sonhar com dias melhores em meio aos caos dos nossos pensamentos, em meio ao caos das notícias que tentam romper e destruir os nossos pensamentos. Que na verdade todos os dias, ou pela manhã, ou pela tarde, ou ao anoitecer, nossos pensamentos de alguma maneira são totalmente bombardeados. Bem, o que diz a palavra por meio da fé, aonde conduzimos os nossos pensamentos? Filipenses capítulo 4, o verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, diz o apóstolo Paulo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, diz o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, há tantas coisas que dá para pensar, dá para parar e meditar, mas o apóstolo Paulo está dizendo que a melhor coisa em levar os nossos pensamentos é a palavra de Deus. Pois quando olhamos para Filipenses 4, verso 8, encontramos Jesus e os feitos da cruz que ele conquistou, pois na cruz Jesus foi verdadeiro em seu propósito, alcançou por meio da vida do Espírito Santo, junto ao Pai, a graça que nos salva. Jesus foi puro, Jesus foi íntegro, foi alguém amável por nós, e a Bíblia diz que não havia nele mentira, pecado algum, e mesmo assim foi crucificado, e por causa disso ele foi amável. Bem, mas o apóstolo Paulo diz, tudo que for de boa fama, amigo querido, se tem alguém que alcançou os quatro cantos da terra, povos, línguas e nações, e teve fama, esse alguém chama Jesus Cristo. Não há línguas que não o conheçam, não há povos que já não esteja ouvindo agora, neste momento, a sua palavra, o seu nome, as suas virtudes. Eu quero convidar você a levar os seus pensamentos, a conduzir os seus pensamentos em Jesus. Só assim os feitos da cruz, aquilo que ele conquistou através do amor, através da bondade, através da honestidade, através de ser um homem justo, um homem puro, íntegro. Tudo isso acontecerá em nossas vidas quando levamos, conduzimos, aplicamos os nossos pensamentos em Jesus. Mas o apóstolo Paulo vai terminar assim: essas coisas que aprendeste e recebeste e ouviste de mim, diz o apóstolo Paulo, isso fazei, e o Deus de paz será conosco, diz o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo algo assim para nós também. Olha, eu também levei os meus pensamentos em Deus. Eu também tornei os meus pensamentos cativos a esta palavra tão ensinável, agradável, que nos conduz a viver os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Bem, como é maravilhoso meditarmos nas palavras de Deus. Algumas pessoas têm me perguntado, Davi, quantos livros aí atrás você tem lido estes livros mesmo? E eu tenho me aplicado ao conhecer a palavra de Deus e ler alguns livros maravilhosos. Eu quero apresentar a você que ainda não conhece esse livro maravilhoso. O tema deste livro está aí para todos verem, Uma Vida com Prioridade, do nosso amado pastor Carlos Alberto Bezerra. Mas é no rodapé que o Carlos Alberto coloca assim, lições que Deus me ensinou. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o Senhor me ensinou por meio da sua palavra, quando eu tornei os meus pensamentos cativos a Ele. Então eu quero convidar a você a ler a palavra de Deus, a ler um bom livro, e assim os seus pensamentos serão pensamentos tranquilos,
leves e fortalecidos na fé daquele que tudo pode fazer em nossas vidas, Jesus, Deus e o Espírito Santo. E assim nos levaremos, por meio dos nossos pensamentos, a uma vida saudável em Cristo Jesus. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.